pessoa que já andava no mundo, bebendo, fumando, e sempre teve esse caminho para mim. Parece que no meu pensamento era uma coisa boa, mas isso sempre me trouxe o prejuízo. Na década de 50, todas as etnias dos indígenas do então norte goiano, hoje estado do Tocantins, estavam numa fase de rápido declínio populacional. Isso era um quadro bastante grave, inclusive um desânimo muito grande entre a população, porque não havia horizonte, não havia esperança. Nós viemos aqui, né, para conhecer, e quando nós chegamos aqui, vimos, né, eu e minha esposa, vimos os irmãos, o pastor Guto, o pastor Rinaldo, e vimos o campo, fomos lá na aldeia. Depois daquele dia que nós chegamos aqui, já tínhamos a plena certeza que Deus nos queria aqui, que entre os xerentes. Oportunidade não faltou, né? Porque oportunidade todos os dias tem. O Satanás, né? O inimigo dá. Mas através da minha família, né? Meus pais, que já eram crentes, eles me criaram na igreja praticamente, eu ia. Então a diferença é que Deus permitiu que eu nascesse num lar que meus pais eram crentes, então eu não escolhi, né, esse outro caminho. Constatando que, apesar de 4 anos de ensino em português, os alunos continuavam com grande dificuldade de compreender a mensagem na língua portuguesa, entendemos que o caminho então seria partir para a tradução das Escrituras, e por essa razão nos dispusemos a entrar nesse projeto. Hoje, quando já por 10 anos o Novo Testamento traduzido está circulando entre o povo, estamos convencidos que esse foi um grande passo para o progresso do Evangelho aqui entre o povo xerente. A mudança, quando entrou o Evangelho, né, teve uma mudança para o povo xerente. E hoje, muitos parentes, muitos já são evangélicos, né, através do pastor Carlos, que ele teve essa paciência, esse amor, né, que ele sempre teve para anunciar a palavra de Deus. E é um privilégio, é maravilhoso poder trabalhar com a palavra de Deus e levar até o povo a palavra de Deus numa língua que claramente fala a eles muito melhor do que a língua nacional, né? O português, que é a segunda língua deles. Para mim foi uma alegria muito grande isso, porque eu gastei os anos da minha mocidade datilografando os textos que o pastor e os índios traduziam. É impressionante como Deus tem feito através da vida deles. E os batismos dessas pessoas que vão ser batizadas, não foi nós, missionários, que alcançamos, não. Foram os próprios índios, os próprios líderes que estão alcançando, né? E a gente vai lá para assessorar a eles. A gente fica até emocionado de ver como que esse trabalho de multiplicação está acontecendo no xerente, né? Porque multiplicação é do Senhor. Deus é o Deus da multiplicação. Um dia, a graça de Deus nos alcançou
E para que essa graça seja multiplicada entre o povo indígena xerente, nossa família está aqui. E somos movidos pela graça. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o povo indígena xerente. Tem dois missionários chamados Regiane e Vêner. Eles foram lá para a aldeia indígena, na aldeia xerente, para fazer mais discípulos, ou seja, falar sobre a salvação de Jesus. Eles foram nessa aldeia lá no estado de Tocantins. Aqui estão algumas fotos deles. Vamos orar? Sim. Papai do céu, muito obrigada esse dia, essa noite. Se você cuide de todos, missionários, de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A oca que era tão escura, podemos ver brilhar a luz. Coração que era sem dono, tem um dono agora, é Jesus. E batendo seu tambor, o índio na tribo adora o Salvador. E batendo seu tambor, o índio canta, Jesus é o Senhor. E batendo seu tambor, o índio na tribo adora o Salvador. E batendo seu tambor, o índio canta, Jesus é o Senhor. O índio adora o Senhor. O índio adora o Salvador. O índio quer pintar o rosto e no cabelo fazer trança. Agora ele está feliz, pois no coração tem esperança. Acendeu uma fogueira e guardou o arco e flecha. O índio tá fazendo a festa lá no meio da floresta. E batendo seu tambor, o índio na tribo adora o Salvador. E batendo seu tambor, o índio canta, Jesus é o Senhor. E batendo seu tambor, o índio na tribo adora o Salvador. E batendo seu tambor, o índio canta, Jesus é o Senhor. E batendo seu tambor, o índio na tribo adora o Salvador. E batendo seu tambor, o índio canta, Jesus é o Senhor. E batendo seu tambor, o índio na tribo adora o Salvador. E batendo seu tambor, o índio canta, Jesus é o Senhor. O índio adora o Senhor. O índio adora o Salvador. Olá! Sejam bem-vindos a esse culto infantil e eu quero te convidar a orar neste momento, a falar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Nós te agradecemos. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje que nós vamos refletir, ela fica num livro do Antigo Testamento. A palavra de Deus, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento.
E a nossa palavra, a nossa Bíblia, ela é escrita em português. Português é o idioma aqui do Brasil. E se eu desse a Bíblia para o índio ler, será que ele ia compreender? Talvez alguns até compreenderiam, né, que já aprenderam o português, mas muitos índios não conhecem o português e não entenderiam e não saberiam ler nada que está escrito aqui na Bíblia em português. Foi por isso que Deus chamou alguns missionários para uma missão especial, que é a missão de traduzir a Bíblia para a língua dos índios. E Deus chamou então esses missionários para, através desse trabalho, pregar o evangelho para os índios. Isso me lembra sobre o que nós vamos falar hoje da palavra de Deus, sobre um homem, um profeta, que também recebeu uma missão especial, a missão de falar a um povo específico. Hoje nós vamos falar sobre a missão de Jonas. Tem um livro no Antigo Testamento que o nome é Jonas, o nome do livro. Você pode abrir a sua Bíblia. Nesse livro nós temos 4 capítulos que contam, então, a vida desse profeta, sobre esse chamado que Deus fez para ele e essa missão especial que Deus deu a ele. Uma missão que foi um tanto bem difícil. Olha só, Deus chamou Jonas e falou para ele que ele deveria ir para uma cidade chamada Nínive, e que ele deveria pregar e avisar que a cidade seria destruída devido à grande maldade daquele povo que morava ali. Deus mandou que Jonas fosse lá avisar que eles seriam destruídos caso eles não se arrependessem da sua maldade, porque a perversidade daquele povo era terrível, o pecado daquele povo era muito grande e aquele pecado merecia ser castigado, né? Aquele pecado merecia o castigo. Você sabia que assim como aquele povo de Nínive, você também é pecador? A palavra de Deus diz, aqui em Romanos 6:23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Esse é o início do versículo e fala que existe um salário para o pecado. Sim, um castigo. E o salário, o castigo para quem tem pecado é ficar separado de Deus para sempre. É a morte eterna, que é essa separação de Deus. Sim, é terrível isso, né? O pecado, ele nos separa de Deus. E o que é o pecado? Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, falar palavrão, fofocar, falar mal dos outros, desobedecer, roubar, brigar. Nossa, muitas coisas que são pecado. E tudo que desagrada a Deus é considerado pecado. Ah, mas Deus ama tanto você que Ele tem um plano especial para te livrar do castigo do pecado. A Bíblia diz aqui em João 17, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse versículo está dizendo que existe um único Deus, o Deus que criou todas as coisas, que é o Deus verdadeiro. Esse Deus, ele é puro, justo e santo. E esse Deus, ele te ama. E ele te ama tanto que ele quer te dar a vida eterna. E ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus. Jesus nunca pecou, ele não tem pecado. Mas Jesus, ele veio ao mundo, à terra, e ele morreu na morte de cruz por você. Jesus morreu pelos seus pecados, para te salvar do castigo do pecado, te salvar do salário do pecado, que é ficar separado de Deus para sempre. Mas Jesus, ele ressuscitou após 3 dias, e ele não está mais morto, Jesus está vivo. E isso ele fez para te dar a vida eterna, assim como diz aqui na palavra que eu acabei de ler, no versículo de João 17:3. Olha só, Deus, ele quer que você o conheça verdadeiramente. E Deus também queria que o profeta Jonas, que o profeta avisasse o povo de Nínive, de que se eles não se
não tomassem a decisão de crer em Deus, que se eles não se arrependessem, então todo o povo daquela cidade seria destruído por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. Então Deus chamou Jonas para ir lá pregar para aquele povo e avisá-los que eles seriam destruídos por causa do seu pecado. Mas Jonas conhecia aquele povo. Jonas sabia que aquele povo era inimigo do seu próprio povo. Ele sabia que aquelas pessoas eram pessoas muito más, que faziam coisas muito ruins, inclusive com outras pessoas também. Eles faziam muita maldade. E então Jonas, ele decidiu fugir de Deus. Sim, Jonas achou que poderia fugir de Deus e ele resolveu fugir. Deus havia mandado ele ir para Nínive, mas Jonas decidiu ir para Tarsis. Era para ele ir para a cidade de Nínive, mas Jonas pegou um navio, pagou a sua passagem e então decidiu ir para a cidade de Tarsis. E ele entrou no navio e assim ele achou que estava fazendo, fugindo de Deus. E Jonas então, quando estava no porão do barco, Jonas estava dormindo, quando de repente uma tempestade começou no meio do mar e os marinheiros ficaram apavorados com aquela tempestade e eles começaram a jogar tudo que eles tinham dentro do barco, toda a carga para fora, para que eles pudessem aliviar o peso do navio, para que eles não fossem então tragados por aquela tempestade. E então começaram a clamar a vários deuses, pedindo para livrá-los daquela tempestade. E foi então quando eles viram que Jonas estava no porão do barco dormindo. Eles acordaram Jonas e então o marinheiro do barco chamou Jonas e falou para ele clamar ao Deus dele. Quem sabe o Deus de Jonas ouviria e iria salvá-los daquela tempestade. Eles estavam com muito medo. E foi então quando Jonas confessou que ele estava fugindo do Deus verdadeiro, que ele estava fugindo do seu Deus e da missão que Deus tinha dado a ele. E foi quando Jonas confessou. Então os marinheiros pediram: clame ao seu Deus. E Jonas falou: vocês podem me jogar no mar, para que o mar se acalme. Os marinheiros ainda tentaram remar, jogar mais coisas para fora do navio, para ver se aliviava o peso, mas não dava, a tempestade era muito grande. Então eles pediram perdão a esse Deus, que era o Deus de Jonas, e jogaram Jonas ao mar. E Jonas então foi jogado ao mar. Jonas caiu, no mar, naquelas águas, e naquele momento a tempestade, ela se acalmou. E quando Jonas foi lançado ao mar no meio daquela tempestade, Jonas então, aconteceu algo muito interessante com ele. Ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Sim, Jonas foi engolido vivo e foi parar na barriga do grande peixe. E lá dentro da barriga, Jonas passou 3 dias e 3 noites, é o que diz a palavra de Deus. E então ele resolveu orar. Ele resolveu falar com Deus lá de dentro da barriga do grande peixe. Jonas então resolveu falar com Deus e Jonas então orou a Deus, orou e falou para Deus que a Deus pertencia a salvação. Ele então falou com Deus lá de dentro da barriga do peixe. Foi então quando o peixe ele vomitou Jonas na praia. E então Jonas, lá na praia,
Deus falou com ele de novo e chamou ele novamente para cumprir a sua missão. E então falou que ele deveria seguir agora para Nínive e pregar para aquele povo. E então, neste momento, depois de passar 3 dias na barriga do peixe, de ser vomitado na praia, na areia, ele então obedeceu a Deus. E a palavra de Deus fala aqui no capítulo 3 de Jonas, versículo 3 diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Olha só, o peixe, ele vomitou Jonas e Deus ordenou pela segunda vez que ele fosse a Nínive, né? Olha como Jonas precisou sofrer para obedecer finalmente a Deus, né? Deus, ele tinha uma missão para Jonas, mas Jonas preferiu fugir da missão que Deus tinha para ele. E por isso, ele acabou sofrendo, porque ele não quis obedecer aquilo que Deus tinha para ele. E a palavra de Deus fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. Deus quer que nós obedeçamos ao que Ele tem para as nossas vidas. Deus quer dar a você o desejo de obedecer a Ele. Você precisa, como filho de Deus, obedecer ao que Deus te fala. Aquilo que você aprende da palavra de Deus, você deve obedecer. E Deus queria que Jonas obedecesse a Ele. Foi então quando Jonas realmente, teve uma segunda chance e aí realmente decidiu obedecer a Deus. E então ele foi para Nínive e ali ele percorreu a cidade de Nínive, que era uma grande cidade, e ele pregou para aquelas pessoas. Jonas foi e então pregou. E olha só, Jonas ali pregando para as pessoas de Nínive. A Bíblia diz que a cidade era tão grande que levaria 3 dias para percorrê-la. E Jonas percorreu aquela cidade e pregou para aquelas pessoas, para as pessoas ali de Nínive. E uma grande coisa aconteceu. A palavra de Deus diz aqui no livro de Jonas que desde o menor até o maior, do mais fraco ao mais forte, todos creram em Deus. Todos eles se arrependeram dos seus pecados e o arrependimento foi tão grande que eles tiraram as suas vestes, se vestiram com panos de saco, sentaram sobre cinzas para mostrar a Deus que estavam arrependidos. E o rei decretou que todas as pessoas, inclusive os animais, fizessem jejum, não comessem nada para mostrar a Deus o quanto eles estavam arrependidos. E a palavra de Deus diz que então Deus não destruiu aquela cidade naquele momento. Todos naquele momento receberam o perdão de Deus. Deus os perdoou. Olha que interessante. Jonas obedeceu depois de sofrer muito, Depois de fugir de Deus, depois de sofrer, é que ele resolveu obedecer. Porque Jonas, ele conhecia o amor de Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso e que se aquele povo ouvisse sobre o amor de Deus, eles poderiam se arrepender. E Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, iria perdoá-los. Então Jonas fugiu. Mas Jonas, depois de sofrer bastante, então ele obedeceu a Deus. E você? Você que já é um filho de Deus, você tem obedecido a Deus como deve? Você está lendo a Bíblia como Deus fala que a gente deve ler a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração? Você tem orado a Deus, falado com o seu Criador todos os dias? Você tem obedecido aos seus pais? Então é muito importante, se você é um filho de Deus, não sofra como Jonas sofreu, fugindo de Deus e desobedecendo. A gente que é filho de Deus precisa obedecer a Deus. Se você já é um filho de Deus, faça uma reflexão agora. Será que você está obedecendo a Deus como deve? Ou está fugindo das missões que Deus dá para você? Mas antes de obedecer a Deus, você precisa crer no seu Filho, o Senhor Jesus.
Você vai crer no Senhor Jesus hoje? Se você compreendeu que você é um pecador, se você se arrepende pelos seus pecados e crê que Jesus morreu na cruz por você, bom, sua vida pode mudar a partir de hoje se você crer em Jesus e entregar a sua vida para Deus guiar o seu caminho, para Ele te levar para onde Ele quer que você vá. Se você quer fazer isso agora, nós podemos orar. E você, aí onde você está, você pode orar e pedir para Jesus vir morar no seu coração, confessar os seus pecados a Ele e então pedir para Deus te perdoar dos seus pecados. Você quer fazer isso agora? Então feche os seus olhos e aí onde você está, repita essa oração que eu vou fazer, crendo de todo o seu coração. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu entendi que sou pecador e compreendi que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar para me salvar do castigo do pecado. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te convido, Senhor Jesus, a vir morar no meu coração agora e me salvar a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente no seu coração, a partir de agora você é um filho de Deus. E você deve então começar a ler a Bíblia todos os dias e a orar falando com Deus. Você precisa fazer isso em obediência à palavra de Deus. E tudo que você aprender aqui, você deve obedecer. E não fugir da missão de Deus para a sua vida. Não fuja. Tenha coragem e obedeça à palavra de Deus. E conte para outras pessoas o que Deus fez no seu coração. Limpou os seus pecados. E fale para os outros da alegria de ter Jesus na sua vida. Muitas pessoas ainda precisam conhecer a Jesus e você pode pregar a palavra de Deus. Essa é a missão que Deus nos dá, pregar o evangelho para todas as pessoas à nossa volta. E se você já é um filho de Deus, não corra da missão que Deus tem para você. Obedeça. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua semana. Tchau! Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu pro porão do navio, lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Jonas, acorde! Por que você não clama ao seu Deus? Estamos afundando! Ai, que tempestade! Isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar, e só assim todos vocês ficarão salvos. Jogaram Jonas no mar, e um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo
Mesmo fugindo, Deus o salvou, e na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou.